pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa, estamos aqui com mais uma aula do Direito na Escola com a parceria da Escola do Legislativo e hoje nós vamos falar de Direito do Trabalho. Para a gente começar a falar de Direito do Trabalho, primeiro é importante a gente pensar no que é direito. Direito, ele é o quê? Ele é um conjunto de normas que visa regular a vida em sociedade. E quando a gente está falando de direito e a gente parte para direito do trabalho, o direito do trabalho visa o quê? Regular as relações na sociedade, mas em relação às relações de trabalho. E falando aí em relações de trabalho, é importante, antes da gente entrar tanto nos direitos, que vocês tanto têm interesse de saber, férias, 13º, seguro-desemprego e tantos outros, primeiro é importante a gente falar sobre a história do direito do trabalho. E falando de história, é importante a gente frisar que na maior parte da história da humanidade prevaleceu o trabalho escravo, onde que o escravo ele era considerado coisa, ele podia ser comprado, ele podia ser vendido, trocado, então ele era mercadoria, ele não era considerado gente. E passando lá para a antiguidade, quando a gente chega e pensa na antiguidade, o que vem na nossa cabeça? Grécia, Roma Antiga. E se a gente pegar a Grécia, Platão, Aristóteles, eles viam o direito do trabalho como algo negativo. Era basicamente um castigo. Então, não existia essa coisa de trabalho dignifica o homem. Naquela época ali, alguns sofistas que davam algum valor positivo no trabalho. Mas tirando isso, era visto mais como algo negativo. Posteriormente, quando a gente chega ali para falar da Idade Média, né, século V ao século XV, a gente tem a época ali do feudalismo. E como que funcionava? Vocês lembram de como funcionava aquilo dali? É a questão da servidão. Os servos, eles realizavam o trabalho e dava parte da produção para o senhor feudal. Então era aquele trabalho servil. Os servos ali, eles já são considerados pessoas, né? Não é igual o escravo que é considerado coisa. Mas assim, ele não tem tanto direito. É bom a gente lembrar que, só uma observação aqui a título de curiosidade, a noite de núpcias da serva era com o senhor feudal. Então imagina o que ele tinha de direito trabalhista? Nenhum. Posteriormente, ali ainda na Idade Média, a gente vai andando ao longo da história, a gente tem as corporações de ofício, onde que a gente tem ali o aprendiz e o mestre. O mestre passava o serviço para o aprendiz e existia um outro tipo, o início ali de uma relação também de trabalho. Mas ainda não há que se falar em direitos trabalhistas propriamente dito. Pela história, a gente vai chegar à parte que vocês lembram ali, Renascimento, posteriormente vai imperar o liberalismo, onde o Estado decide não intervir na economia. E quando ele não intervém na economia, ele não intervém em nada. Então, a partir da hora que aqueles que detêm o poder, os proprietários mesmo, eles vão fazer o que eles bem entenderem com os trabalhadores. Ali, quando a gente tem o liberalismo, já começa ali a parte das máquinas a vapor, da Revolução Industrial. Falando em Revolução Industrial, onde que ela ocorreu mesmo? Na Inglaterra, né? Vocês sabem, eu sei disso. Então, ali na época da Revolução Industrial, com o surgimento da máquina a vapor, os trabalhadores saem do campo, vão para a cidade com a questão do êxodo rural. E aí, como eu disse, a gente está ali na época de liberalismo, o Estado não intervém e os proprietários das fábricas, eles não estão ligando para o trabalhador. Eles pensam em quê? Em ganhar, em lucro. E aí, a partir disso, o que acontece? Os trabalhadores ali, gente, eles não têm jornada limitada. As jornadas ali acontecem em cerca de 13, 14 horas por dia. Equipamento de proteção individual, vocês já ouviram falar? EPI? Não existia EPI.
Não existia adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Salário mínimo. O que é isso? Então não existia essa limitação. Aí o que acontece? Os trabalhadores, depois de tanto sofrerem, eles começam a se reunir. Eles começam a se reunir para reivindicar melhorias. E aí a gente forma os primeiros sindicatos. É importante destacar ainda que na época da Revolução Industrial acontecia muito trabalho de mulheres sem nenhum tipo, de proteção, mas também de criança. As crianças iam para as fábricas com a mãe, que não tinha com quem deixar, e elas eram totalmente exploradas em relação ao trabalho. Então ali, além de cumprir aquela jornada exaustiva, eles usavam às vezes as mãos das crianças em compartimentos menores das fábricas. E aí, como não tinha meio de proteger, acontecia muita perca de membro, perca de braço, de dedo, tudo daquelas crianças e sem nada o que fazer, não existia nem indenização. Então aqui o trabalho infantil que a gente falou, que acontecia muito nas fábricas. A formação dos primeiros sindicatos para reivindicar as melhorias. E aí o que acontece, gente? Quando a gente forma esses primeiros sindicatos, os trabalhadores se reúnem, formam o primeiro sindicato, e aí o que acontece? Aquele sindicato daquela categoria, ele consegue normas para aqueles trabalhadores. Então, cada vez que os trabalhadores se reúnem, formam sindicatos, conseguem melhorias. Então, essas melhorias, essas normas, elas vão se tornando lei para determinado trabalhador. E aí vai começar a surgir o que a gente chama de direito do trabalho. O direito do trabalho surgiu ali na Revolução Industrial. Passando ali da Revolução Industrial, um momento muito importante para a gente falar de direito do trabalho é a gente lembrar da Primeira Guerra Mundial. O que acontece pós Primeira Guerra Mundial? Assim que ela termina, a gente tem o Tratado de Versalhes. E no Tratado de Versalhes, ele prevê a criação da OIT. O que é a OIT? A Organização Internacional do Trabalho. E aí, ela vai citar melhorias para ser cumprido para todos os trabalhadores no âmbito global. Então, foi um grande marco o Tratado de Versalhes com a criação da OIT para o nosso direito do trabalho. Posteriormente, pós-Segunda Guerra Mundial, é importante a gente ver assim nos vários âmbitos o quanto que às vezes uma guerra ou algo assim que aconteceu, ela traz algo positivo, um tratado posteriormente. E pós Segunda Guerra Mundial a gente teve o quê? A criação da ONU. E com a criação da ONU, logo depois a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos, ali em 1948, ela traz direitos trabalhistas e ela é observada até hoje em âmbito global. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela é muito importante ainda hoje e faz parte, traz vários direitos trabalhistas. A gente falando aí da história do direito do trabalho nesse âmbito global, que a gente chega aí na Declaração dos Direitos Humanos, que até hoje tem essa relevância, é importante a gente falar da história do direito do trabalho no Brasil. O que acontece, gente? Enquanto a gente fala de direito do trabalho na Inglaterra, na Europa, ali no século XVII, século XVIII, Revolução Industrial, no Brasil é importante a gente deixar claro que até 1888 a gente tem trabalho escravo. Aqui prevalecia o trabalho escravo. Então não há de se falar em direito trabalhista antes da Lei Áurea. Então olha a diferença aí, a questão de século, né? Então aqui, só em 1888 a gente tem a Lei Áurea e a gente começa a falar de direito do trabalho. E como que aconteceu na Inglaterra e nos outros países, o que acontece? Os trabalhadores, quando eles começam a passar por determinadas situações, quando não tem melhorias e começa a ter abuso tanto de jornada, de tudo, eles começam a se reunir. Se reúnem, formam os primeiros sindicatos e com essa formação começa a ter as normas para aquela categoria. No Brasil, a primeira categoria de trabalhadores que começou a reivindicar melhorias foram os ferroviários.
Então eles tinham mais conhecimento, tinha gente que tinha vindo de fora, né, dos outros países que já falavam de direito do trabalho há mais tempo. E aí com esse conhecimento, eles traziam também para o Brasil. Então a primeira categoria que a gente fala disso, e é importante para o direito do trabalho no Brasil, são os ferroviários. A gente fala dos ferroviários. Ferroviários foi ali por volta de 1920, 1918, já estava surgindo algumas normas. E é importante que a gente já tenha interferência aí, quando a gente está falando dos ferroviários, que teve a Primeira Guerra Mundial, teve a criação da OIT, e isso já trouxe interferências para o Brasil. Posteriormente, o que também fez muita diferença no direito do trabalho foi Getúlio Vargas. Vocês lembram de Getúlio Vargas, conhecido como o pai dos pobres? O que acontece? Ele não foi conhecido assim à toa e ele trouxe mudança para o direito do trabalho. Na década ali de 30, ele trouxe vários decretos para trazer melhorias para os trabalhadores. Então, direitos trabalhistas também surgiram ali na década de 30 com Getúlio Vargas. A nossa primeira Constituição que trata de direito trabalhista foi em 1934, ainda na era Vargas. E em relação ao direito do trabalho no Brasil, quando a gente vai falar onde que tem a nossa base, é na Constituição Federal. E se vocês tiverem interesse, é muito bom vocês pararem e olhar, entrar no site do Planalto, observar o artigo 7º da Constituição Federal, e lá vai elencar vários direitos trabalhistas. Então, tá na dúvida se é direito, se não é, vai na Constituição, no artigo 7º, ou na nossa CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Lá vão estar várias leis e você pode consultar. A gente tratando aí um pouco da história de direito do trabalho no Brasil, é importante a gente fazer uma diferenciação. Falei de direito do trabalho, falei de Constituição Federal que traz vários direitos, mas aqueles direitos da Constituição Federal aplicam a todo mundo? Para quem são aqueles direitos? Aqueles direitos, gente, é importante deixar claro que aqueles direitos que estão ali na Constituição Federal, ele aplica-se especialmente, tão somente para quem? Para quem é chamado empregado. Ué, Vanessa, empregado? Mas como assim? Existe uma diferença entre empregado e trabalhador. Todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. E aquelas normas se aplicam tão somente aos empregados. Tá, Vanessa, e aí? Mas qual que é a diferença? Como que eu vou saber quem é trabalhador e quem é empregado? Então vamos lá, hein? Primeira coisa, para saber se você tem direito àqueles direitos, como férias, 13º, seguro-desemprego, adicional noturno, adicional de insalubridade e vários outros que a gente vai falar nas próximas aulas, a gente tem que saber se você tem um vínculo empregatício. Aí alguém vai virar para mim e falar, Vanessa, eu não tenho carteira assinada, então não sou empregado. Não tem assinatura, eu vou lá, trabalho. Então vamos observar primeiro se você é empregado ou não, porque a assinatura na carteira não diz nada. Primeira coisa, para ter um vínculo empregatício, a pessoa tem que ser física. Quem é pessoa física? Nós, aqueles que têm um CPF. Então, se é pessoa física, pode ser empregado. Pessoa jurídica, inscrição no CNPJ? Não. Se a pessoa é uma pessoa jurídica, normalmente já está descartado como empregado, exceto se for caso de fraude, mas a gente não vai entrar nisso agora. Pessoalidade. O que seria a pessoalidade? Pessoalidade significa que, quando alguém é contratado para um determinado emprego, a pessoa é contratada de acordo com suas características pessoais. Você não chega lá, tem uma entrevista de emprego, eles te perguntam, eles olham suas qualidades, os seus defeitos para te contratar. Então, quando é um emprego, a pessoa não pode simplesmente pedir para outra pessoa trabalhar no seu lugar. Agora, se a pessoa já pode, por exemplo, ela vai trabalhar, hoje eu não quero, vou pedir meu amigo para trabalhar no meu lugar. Isso já não é pessoalidade e isso não caracteriza o vínculo de emprego. Agora, se a pessoa trabalha e apenas ela pode fazer aquela função, ela não pode pedir outro para trabalhar naquele local, então ela tem pessoalidade. Então cumpriu o segundo requisito e possa ser que tenha um vínculo de emprego.
Próximo requisito, subordinação. O que é a subordinação? Subordinação é quando alguém dá ordens sobre o que tem que fazer. Então, quando a pessoa está trabalhando, vamos supor que você está trabalhando, você recebe ordens de um chefe, alguém determina qual é o seu trabalho, o que você vai fazer, o seu horário, a sua jornada, alguém te aplica uma penalidade se você chega atrasado, isso é uma subordinação. Então, é importante, para ter vínculo empregatício, tem que ter alguém que determina as funções, que dá as ordens, que aplica a penalidade, senão não é considerado vínculo. O próximo requisito é onerosidade. O que é onerosidade? Onerosidade tem a ver com dinheiro. Então, para a pessoa ter um vínculo empregatício, ela tem que receber algo por isso, ela tem que receber dinheiro. Então, por exemplo, nós do direito na escola, nós somos todos voluntários. Nós não recebemos nada para estar aqui passando essa aula para vocês. Então, a gente não tem nenhum vínculo e a gente não pode reclamar nenhum direito, porque a gente faz isso de forma voluntária. Não recebemos nada em troca. Então, para ser considerado um emprego, tem que haver a onerosidade. E o último requisito é a não eventualidade. O que é a não eventualidade? A pessoa ela tem que trabalhar com frequência, com habitualidade. Então, não é aquela questão que você vai trabalhar um dia, depois, hoje eu não quero, senão eu vou só trabalhar na semana que vem, ou eu trabalho só quando o meu chefe me ligar. Não eventualidade, que é a mesma coisa de habitualidade, é o quê? A pessoa trabalha ali, por exemplo, 5 vezes na semana ou 3 vezes na semana, com uma jornada de trabalho de 8 às 18, com 2 horas de almoço. Então, tá estipulado. Pode ser que seja 3 vezes na semana, mas tem que haver a habitualidade. Então, a gente cumprindo esses 5 requisitos, a gente já fala em vínculo de emprego, já se considera empregado. Então, tem que ser pessoa física, não pode ser pessoa jurídica. Tem que haver pessoalidade, eu não posso pedir para outra pessoa trabalhar no meu lugar. Subordinação, tem que ter alguém que me passe ordens e, no caso de eu não cumprir, ter penalidades. Onerosidade e não eventualidade. Cumpriu os 5 requisitos? Então, provavelmente é empregado. Ah, Vanessa, mas tá, eu cumpro tudo e eu não tenho carteira assinada. Então, posteriormente, você pode recorrer isso na justiça e pedir para reconhecer seu vínculo. E todas aquelas verbas que você deixou de receber, você tem direito de recebê-las na justiça. Então, não determina se é empregado ou não uma assinatura na carteira, mas o cumprimento dos requisitos do vínculo empregatício. Passando isso, agora que você já sabe o que é um trabalhador e o que é empregado, a gente passa para uns empregados específicos. São empregados que a gente vai falar agora que além de cumprir aqueles 5 requisitos, ele tem que cumprir mais alguns para ser considerado empregado. Isso é o caso do empregado rural. Quando a gente tem um empregado rural, e por que faz essas diferenças entre esses 2 empregados que eu vou falar, que um é o rural e o outro é o doméstico? É importante a gente fazer essa diferenciação porque os direitos trabalhistas são diferentes. A jornada de trabalho, por exemplo, de um rural é diferente. Então, adicionar o noturno dele também é diferente. A doméstica, a mesma coisa. Então, tendo em vista que há normas específicas para as categorias, a gente tem que saber diferenciar. O empregado rural, ele tem que trabalhar para quem? Para um empregador rural. Mas, além disso, ele tem que desenvolver as suas atividades aonde? Ou na zona rural, ou num prédio rústico. O que seria um prédio rústico? É aquilo que está fora da zona rural, mas que desenvolve as atividades rurais, ou seja, agricultura, pecuária. Então, se prestar serviço para empregador rural for agricultura, pecuária, sendo ou na zona rural ou no prédio rústico, ou seja, pode ser na cidade, mas que desenvolva essas atividades, é considerado empregado rural. O próximo, gente, é o doméstico. O doméstico, além daqueles 5 requisitos, que a gente passou, ele tem que cumprir mais alguns. Primeira coisa, trabalho para pessoa ou família. Então, é doméstico e trabalha para empresa? Não tem como, deixa de ser doméstico.
Ah, mas a minha carteira está assinada como doméstica, mas eu trabalho na empresa. Não, então já deixa de ser doméstico e seus direitos passam a ser outros. Outra coisa, é o que eu acabei de falar, na verdade, âmbito residencial. A pessoa tem que trabalhar na residência. Então, e a questão aqui que é importante falar no âmbito residencial, gente, que normalmente a pessoa pensa no doméstico e pensa logo, às vezes, na empregada doméstica, a pessoa que vai fazer ali os serviços gerais, almoço, essas questões de casa. Mas pode ser também o jardineiro, às vezes o motorista da família, pode entrar como empregado doméstico. E aqui uma coisa muito importante, finalidade não lucrativa. Então, se alguém tem um empregado doméstico, por exemplo, um de vocês tem um empregado doméstico e resolve que ele vai fazer coxinhas para você vender na escola. Você pensa, eu já pago o empregado, minha mãe já está pagando, ele faz as coxinhas e ainda ganha dinheiro? Isso pode? Não, não pode. Por quê? Doméstico não pode fazer uma atividade que seja lucrativa. Então, ele tem que fazer aqueles serviços. Se você utiliza ele para fazer outra coisa que você vai ganhar dinheiro, tem uma finalidade lucrativa, seja vender coxinha ou o que for, já descaracteriza a questão de ser doméstico. E uma questão também muito importante é que o trabalho tem que ser realizado por período superior a 2 dias na semana. Então, o doméstico, por exemplo, a pessoa vai lá um dia na semana. Não é doméstico, é diarista, não se considera como empregado doméstico. Então, é importante, sempre que for verificar essa questão de se é empregado ou se é trabalhador, importante verificar se cumpre os requisitos. Então, a gente volta lá. Verifica se cumpre os 5 requisitos do vínculo: pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade. Se for rural, verifica se ele desenvolve o serviço para o empregador rural e também na zona rural ou em prédio rústico. E se for doméstico, além dos 5, tem que prestar atividades no âmbito familiar, tem que ser para pessoa física, para a família. A atividade tem que ser não lucrativa e tem que ser desenvolvida por período superior a 2 dias na semana. Pessoal, nós estamos finalizando aqui mais uma aula de Direito na Escola. Depois nós vamos voltar para falar mais de Direito no Trabalho. Eu agradeço a atenção de todos e espero que vocês tenham aproveitado muito. Muito obrigada!